escuto para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Pastor Salomão. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 26, e após estarei lendo do 35 a 39. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Versículo 35 diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Podem sentar-se, meus irmãos. Diga para seu irmão assim: o justo e a fé. Estava lendo um livro, e era um livro que falava algumas coisas com relação à fé. Porque existe dentro de nós uma necessidade de estarmos buscando conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E além de lermos as Escrituras, a gente sempre procura ler alguns livros que nos auxiliam para o entendimento, até para que quando nós possamos ministrarmos, a gente tenha um direcionamento de Deus e tenha também, diante deste direcionamento em nossa memória, informações que vão sendo usadas ao longo da nossa caminhada cristã. E às vezes até nós preparamos mensagem e não estamos pensando nisto, mas Deus faz lembrar de coisas que nós absorvemos durante a nossa caminhada. Por isso que é importante você ler, por isso que é importante você participar, se envolver nos estudos, na escola dominical, nos cultos, estar sempre anotando algumas informações que é passado, porque isso em algum momento você vai precisar. Eu costumo dizer à minha filha que na sala de aula, ela tem esse hábito de fazer anotações de tudo que o professor fala, em pontos que são pontos específicos, para que ela possa utilizar no momento que ela precise. E quando eu estava fazendo aquela leitura, eu vi na história algo que me chamou a atenção, que era exatamente a história de um homem que ele estava sempre disposto a vencer desafios. E eu, lendo aquele livro, achei interessante, porque nós somos também assim. Nós somos tendenciosos a estarmos olhando para os desafios, e às vezes nós temos prazer em querer vencê-los, mas dependendo da nossa condição espiritual que nós nos encontramos, nós corremos dos desafios. Tem pessoas que não gostam de desafios. Tem pessoas que não estão realmente vivendo com essa disposição de lutar por situações que às vezes até são adversas, porque
na sua vida sempre teve as coisas com facilidades. Mas existem pessoas que, diante das dificuldades que ele sempre viveu, quando surge mais um, ele diz, é apenas mais um. Ele consegue passar pelas dificuldades porque ele sabe que lá atrás Deus foi com ele. E os desafios estiveram lhe impulsionando para ele buscar mais, para ele orar mais, para ele ler mais e para ele vencer. Porque afinal de contas ele sabe que essas coisas hão de glorificar o nome do Senhor. Mas nesse livro que eu estava lendo, falava exatamente de um homem que vivia desafios secular. Existem crentes que têm desafios no seu dia a dia que são de ordem espirituais. Mas aquele homem ganhava dinheiro com os seus desafios. E ele era um equilibrista. E ele desejava fazer nesse desafio de forma pública, mostrando para que as pessoas que observassem, vê-lo passando por mais um desafio, porque ele já era habituado a fazer isso e todos conheciam ele muito bem, que era um homem capaz de vencer desafios. Mas desta vez, ele estava diante de um desafio que era atravessar um monte de um lado para o outro. E nesse desafio ele pôs ali uma corda, um cabo, estendendo aquele cabo de um lado para o outro. Ele estava perguntando para aquelas pessoas que estavam ali vendo, quantos creem, quantos de fato vão estar em concordância, né? Em convicção, em certeza, que eu, como já venci vários desafios, eu vou vencer este. E muitos aplaudiam dizendo, claro, né? Porque ele realmente não fazia um desafio em que ele não pudesse realmente vencê-lo. E ele, por treinar várias vezes, e muitos sabiam que outros desafios ele venceu, e aquele para ele era um desafio que facilmente ele estaria vencendo. E ele perguntou mais uma vez, quantos creem? E aquela multidão bradava, dizendo que acreditava. Ele foi e fez aquela travessia de risco, chegando ao final daquela montanha. Irmãos, é interessante porque ele concluiu aquele desafio que ele desejava. Fez aquela travessia. Todos que estavam ali estavam felizes, vibrando, aplaudindo. E desta feita, após ele fazer isso, ele volta a levar a palavra ao público. Ele pergunta agora, mas quantos vocês creem que eu vou agora atravessar de novo de um lado para o outro, mas desta vez eu vou estar atravessando, mas eu vou atravessar com um carrinho? E ele estaria com aquele carrinho fazendo a sua travessia sobre aquele equilíbrio, e todos diziam, creio, você vai fazer, você vai conseguir, bravo, você é demais. E vibravam, e ele mais uma vez volta a atravessar com aquele carrinho. Ele faz aquele desafio, chegando ao final, e todos o aplaudem. Todos que estão de fora, com muita alegria ali vibrando. E ali ele observa que havia alguém que estava vibrando, e ele só de longe, naquela hora ele fez mais um desafio. Ele volta para a sua plateia e pergunta, quantos de vocês acreditam que agora eu vou estar fazendo mais uma vez um desafio, e esse vai ser um desafio, é o último desafio que eu estou fazendo, e eu quero saber quantos de vocês acreditam que esse desafio vai ser possível. Dessa vez eu vou estar atravessando com um carrinho, mas com uma pessoa dentro do carrinho. Eu vou atravessar como eu fiz das outras vezes. E todos estavam ali dizendo, brado, você vai conseguir. Mas havia alguém que aplaudia com uma intensidade maior, e estava vibrando, confiando que aquele homem faria isto. E ele olhando com seus olhos, conseguiu ver aquela pessoa e disse, você, venha que eu quero atravessar, e você vai ser esta pessoa que vai entrar no carrinho, que vai atravessar, eu vou atravessar com você de um lado para o outro. E aquela mulher disse, eu não, comigo não. Irmãos, parece cômico uma situação como essa, mas no entanto, quando a gente para ver, isso tem uma grande lição para nós. Muitas das vezes nós falamos de fé, nós falamos em que Deus está conosco, nós pregamos, cantamos, vivemos um cristianismo ao longo dos anos, carregando Bíblia de lado a fora pelas ruas, entregamos folhetos, dizemos que Jesus morreu e ressuscitou, e que cremos na vinda de Jesus, e que estamos firmados na sua promessa. Mas muitas das vezes, quando o vento sopra, quando as dificuldades vêm, e é hora de nós mostrarmos que temos essa fé, temos essa convicção, nós estamos esperando que os outros tenham, mas nós não temos essa fé e essa convicção de que
Deus está conosco, seja no carrinho, seja no carrão, seja no avião, seja no navio. E que nós não somos peru e vamos morrer, não vamos morrer de véspera, mas sim no dia que o Senhor programou para cada um de nós. E que, como o texto que nós lemos, o justo viverá por fé. E se ele recuar, diz o texto, diz o Senhor na sua palavra, usando o apóstolo, a minha alma não tem prazer nele. E o que nós notamos, meus irmãos, é que muitos têm recuado, muitos têm desistido, muitos têm estado, enquanto podem usufruir, enquanto a vaca está dando o leite, e enquanto vive o período das vacas gordas e tem carne, tem leite, tem subsistência para poder usufruir, mas que quando vem as provas, quando vem as tempestades, quando vem os problemas, muitos fogem e não estão dispostos a vencer os desafios pela fé, não estão dispostos a vencer as dificuldades orando, buscando o Senhor, e não conseguem entender que quando nós lemos esse texto agora de Hebreus, no capítulo 10, e nessa citação que nós lemos, diz o texto que este foi provado, que foi o Senhor Jesus. Ele diz assim: tendo nós, pois irmãos, a intrepidez para entrarmos no santo do santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ele nos consagrou pelo seu corpo, que foi ali imolado, o véu que foi rasgado, a sua carne que foi rasgada, ali quando ele estava no madeiro, ele foi traspassado por nós, pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter acesso à sua presença. E nós precisamos entrar com intrepidez. E como nós conseguimos entrar e entramos pelo véu que foi rasgado, que é a carne do Senhor Jesus que foi rasgado, o corpo de Jesus que foi imolado, e que por mais que possamos passar por tribulação, nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz, que a tribulação do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, que as lutas do tempo presente não há de se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Nós não estamos vendo, mas precisamos crer naquilo que o Senhor falou na sua palavra. E se o justo vive por fé, nós temos que ter a ousadia ou a intrepidez, que a palavra intrepidez é isto, é a ousadia, é a autoridade, é a coragem, é a convicção de encarar de frente todas as situações adversas que possam estar diante de nós. E esta é a hora, e este é o momento, e não deixando de congregar como é o costume de alguns, porque alguns irmãos, no momento em que tudo está difícil, fogem da batalha, correm. Alguns só estão para usufruir, mas a hora chegou dos verdadeiros adoradores se manifestarem, porque o Pai, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele não depende das circunstâncias para adorar. Lembra daquele homem que estava ali precisando de um milagre, que chegou para o Senhor, e ele era um leproso, e ele disse para o Senhor socorrê-lo, disse: eu quero ser limpo. Mas o texto diz que ele adorou. Independente, irmãos, da situação, nós devemos adorar. E o Senhor disse: então seja limpo, mas vai e apresente-se ao sacerdote para cumprir ali o ritual da purificação, porque a lei mandava isso. Ele precisava ali, voltando-se, mostrar-se como um homem que foi transformado, já não estava mais imundo, para que pudesse a sociedade recebê-lo, porque havia um testemunho dado do sacerdote. E hoje a palavra do sacerdote, como estávamos falando pela manhã, para muitos não tem mais valor, e alguns estão sofrendo porque deixaram de seguir a palavra do Senhor, seja este sacerdote, como também seja este membro, irmãos, qualquer um que não seguir a palavra do Senhor, vai viver levado como a onda do mar, irmãos. Não tem direção nenhuma, vive inquieto de um canto para o outro, não se firma em lugar nenhum. E o tempo é chegado, e nós olhamos, irmãos, conforme aquilo que nós lemos, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor
e as boas obras. Ele diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas antes façamos admoestações, tanto mais quanto vai se aproximando o grande dia do Senhor. Faça admoestação, oriente, fale às pessoas, esteja junto dessas pessoas que são fragilizadas, porque essas pessoas precisam de ajuda. Dê uma palavra de encorajamento, porque o tempo é chegado. Porque o apóstolo ele cita: se vivermos deliberadamente, após de termos alcançado a graça, irmãos, como escaparemos? Ele diz: se vivermos dessa forma, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Se vive na prática do pecado, se vive nessa inconstância, brincando de ser crente, se ora quer, ora não quer, ora está, ora não está. O texto está dizendo que já não resta mais, já não tem mais sacrifício, porque banalizou. É como um casamento que hoje está junto, amanhã separa, volta, perde a graça, perde o respeito da sociedade. A igreja, irmãos, é a casa, é templo do Espírito Santo. Sou eu, é você, mas nós, quando nos ajuntamos, somos o corpo de Cristo. E o texto chama atenção a isto: se vive dessa forma deliberada no pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Ou seja, o sacrifício de Jesus tornou-se em vão, porque o justo ele vive pela fé, ele tem perseverança, ele tem constância, ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe que um conselho dado, irmãos, é para o próprio bem. Ele não vê um conselho como sendo uma palavra que vai ferir o seu ego. Pelo contrário, ele sabe que aquilo vai ajudá-lo na caminhada cristã. Coisa boa é quando nós temos pessoas que podem nos aconselhar, que podem nos ajudar. E é hora, meus irmãos, de despertarmos. E ele prossegue dizendo no versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não abandone a confiança. Esta fé lhe proporciona isto, essa confiança, essa segurança, para que você continue no caminho da verdade. Mas quando você não persevera, é porque você abandonou a fé. Você está como esta jovem que eu citei no início dessa ministração, como introdução. Você está feliz em ver os outros vivendo os seus desafios, mas quando chega a hora de você viver os seus desafios, você pula fora e você espera que as coisas melhorem, quando você não criou raiz. Foi citado aqui no início do texto, foi citado no início do culto pela dirigente, que é maldito o homem, conforme está em Jeremias, que confia no homem, que a nossa confiança não pode estar no homem, ou seja, que a nossa dependência não pode estar no homem, porque o texto diz que faz da sua carne mortal o seu braço forte. Você não pode se apoiar em ninguém, é se apoiar no Senhor. É isso que o texto está dizendo. Não é que você não deva confiar no irmão. A sua confiança não pode estar no irmão, e sim em Deus. A sua dependência não pode estar no irmão, e sim em Deus. É isso que precisamos entender. Porque as pessoas são transitórias. Meu pai foi, passou, deixou o seu legado. Minha mãe foi, deixou o seu legado. Você vai deixar o seu legado algum dia para os seus filhos. Vou deixar o meu legado. E nós precisamos parar para pensarmos sobre isso. Que legado estaremos deixando para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos deixando para eles segui-los? As famílias estão vivendo, se destruindo, porque existe aí uma mensagem nos confeitos que nós compramos, nos desenhos que os nossos filhos assistem, nas falas políticas
de grandes líderes mundiais, tudo em contrário à natureza e à existência da família, à existência da igreja, à existência do nome de Deus nas repartições públicas. Estão tirando tudo. E essas ministrações e esses ensinos estão tirando até os crentes da igreja, porque alguns não suportam mais a sã doutrina. A gente vai conversar com as pessoas e a gente vê e ouve pessoas dizendo que precisamos mudar algumas coisas, e alguns estão indo nesse caminho de mudanças, porque os tempos mudaram. As pessoas não estão dispostas a ouvir mais esse discurso. E eu me pergunto, isso é somente nos dias atuais ou foi no tempo de Jesus também? Jesus falou certa vez e os apóstolos ouviram a ministração dele, e teve um deles que disse assim: duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E diz a palavra do Senhor que foram se retirando um por um. E Jesus, chegando para eles, disse assim: vocês quereis também vos retirar? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, eles não abandonaram o barco. Eles estavam dispostos, ainda fragilizados, como Pedro estava, ainda que armado, como Pedro estava. Tanto é que na hora da crucificação ele foi tentar defender Jesus, para que Jesus não pudesse ser entregue. E Jesus sabia disto. E Jesus em nenhum momento foi desarmá-lo, mas permitiu, porque estava relatado nas profecias que ele se encontraria, o Messias estaria entre os transgressores, e precisava se cumprir as escrituras. E Jesus permite que Pedro continue daquele jeitão. Mas depois que Jesus cumpre a missão, ele ressurge dos mortos e manda dizer: diga a meus irmãos e a Pedro. E Jesus marca um encontro, que eu vou encontrá-los com eles ali na Galileia. Porque Jesus sabia o potencial que Pedro poderia desenvolver, mesmo errante, mas se Pedro estivesse disposto a ser corrigido, mesmo sendo corrigido com palavras duras, em que quando Jesus estava dizendo que ia ser entregue para ser crucificado, Pedro disse: Senhor, isso nunca, tal coisa vai acontecer contigo. E Jesus vai e diz: para trás de mim, Satanás. Repreende a palavra que Pedro diz, porque sabia que o diabo estava usando a boca de Pedro para impedir aquilo que Deus estaria fazendo através de Jesus. Talvez se fosse hoje, alguns iam dizer: está vendo como ele lhe tratou? Chamou você de Satanás. E outros estariam ali contendendo o ouvido dele: saia, vá para outro lugar, deixe de seguir este homem. Você não está vendo como ele lhe trata? Mas Jesus queria tratá-lo para colocá-lo numa posição. Jesus via aquilo que ele estaria fazendo na vida de Pedro. Depois, mais na frente, Jesus faz uma pergunta: que dizes que eu sou? E aí um deles diz: dizem que tu és o Elias. Ou seja, Elias ressurgiu dos mortos. Dos mortos não, que Elias não morreu. Elias voltou, havia sido levado numa carruagem de fogo, e o espírito de Elias tomou. Outros dizem ser Moisés, outros dizem que ser um dos profetas. Aí Jesus pergunta para ele: mas eu quero saber, vós. Jesus não estava preocupado com o que os outros iam dizer ao seu respeito, mas ele precisava saber o que eles entendiam
com relação à sua missão. E Jesus experimenta-os. Aí Jesus diz assim: e vós, que dizes que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: disseste bem, porque não foi a carne e o sangue que te revelaste, mas foi o Espírito Santo de Deus. Porque Pedro estava agora começando a receber a revelação do Espírito Santo. Pela persistência de Pedro estar participando ali com o Senhor Jesus, ouvindo o Senhor Jesus, sendo admoestado pelo Senhor Jesus, sendo treinado pelo Senhor Jesus, sendo acompanhado pelo Senhor Jesus durante todo o processo de 3 anos, para que depois a sua morte, Pedro, ainda que o negasse, Jesus pudesse dizer que iria encontrá-lo e mandasse o recado dizendo: diga aos meus irmãos e a Pedro. Aqueles que perseveram, mesmo fraquinho, são aqueles que acreditam na promessa. E aqueles que acreditam na promessa, eles conseguem por ter a revelação de Deus, pela fé que tem nele. Diga para o seu irmão: a revelação vem quando temos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos sendo perseverantes porque sabemos que existe algo reservado de Deus para as nossas vidas. Todavia o meu justo viverá por fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A conservação da alma está condicionada à nossa fé. Porque aquele que não tem fé não consegue, irmão, chegar à reta final. E dizer como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, versículo 7, que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo via as lutas como sendo algo para ele importante, porque ele chega a narrar que ele combateu o bom combate, porque ele entendeu que a batalha não foi fácil, mas ela contribuiu para a sua formação, contribuiu para que ele pudesse guardar a fé. Porque nós somos provados, irmãos. Na escola você faz avaliação para você chegar no final do semestre, você ser aprovado. E aí você vai verificar ali as suas notas durante aqueles meses. Depois você finda o ano e você quer chegar com aquela satisfação, aquele sorriso no rosto. Você que é criança, adolescente, você que está se formando, e dizer: pai, mãe, eu consegui. Eu fui aprovado. Eu via, eu não sei se ainda hoje fazem isso, mas na minha terra tinha um hábito de, quando era aprovado no vestibular, que era uma raridade. Filho de pobre entrar numa faculdade federal, meu irmão, lá na minha terra era muito raro. Porque as faculdades federais eram para ricos que faziam cursinhos, que pagavam disciplinas fora, e o pobre não tinha dinheiro para fazer isto. Não tinha, não tem, a verdade é essa. E alguns, quando conseguiam, lá, botava na porta: aprovado na universidade, para a medicina, para direito, estava lá as iniciais da universidade, parabéns, aí estava o nome daquele jovem que conseguiu ser aprovado. Infelizmente, irmão, tinha algo que acontecia que nós ficávamos tristes, mas para eles aquilo era um troféu, que era o chamado trote. Raspavam a cabeça daquele jovem todinho, e aquele jovem ficava andando careca durante aquele período, e todo mundo sabia que aquele que era o careca era o aprovado, e para ele era um troféu. Ele está andando
com a cabeça rapada, porque sabiam que era o trote, simplesmente por ele ser aprovado na Universidade Federal. Imagine só, um filho de pobre ser aprovado em medicina e direito numa Universidade Federal. Que alegria, que conquista. E os pais mandavam fazer uma faixa e colocavam na frente da casa, se era no prédio, na frente do prédio. Depois começaram a inovar, a colocar o nome e a escola onde ele estudava. A diretora da escola ficava feliz, porque sabia que ali estava aquela escola que ela representava, aquele aluno representava aquela escola. Aí depois começaram a mudar, já não era mais colocado, foram tirando e começaram a fazer um outdoor e colocando em vias, em avenidas, o nome dos alunos daquela escola que foram aprovados nos primeiros lugares naquela universidade. Era assim. E aqueles jovens que passavam ali nas avenidas, via aquele painel bem grande, com o nome da universidade, com o nome dos primeiros alunos aprovados daquela faculdade. E o pai olhava com aquele orgulho: ali é você, meu filho foi aprovado. Imaginemos, irmãos, o Senhor Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, o regozijo, o prazer, conforme está na sua palavra, que diz que ele viria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. E o fruto do seu penoso trabalho sou eu, é você. Ele mesmo disse: o meu pai trabalha até agora. Queriam parar Jesus enquanto ele estava fazendo a obra. Ele disse: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem enquanto não se pode trabalhar. E nós temos que entendermos que esse é o tempo de trabalhar. Não é um tempo de estarmos murmurando, reclamando e estarmos olhando para aqueles que ficaram para trás, mas olharmos para como o apóstolo Paulo via o seu desafio. Ele certa vez disse: portanto, olhando para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual o alvo da soberana vocação? É para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Deus diz isso na sua palavra, que nós seremos conforme a imagem do seu Filho. Vamos ser semelhante a Ele. Enquanto estamos aqui, estamos vivendo, irmãos, em um laboratório de sermos lapidados, sermos santificados. Por isso que Jesus, ele orou e ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É aí, irmãos, que devemos andarmos e sermos firmados. E para concluir: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O texto está falando, versículos 35 e 36. Só alcança a promessa aquele que está fazendo a vontade de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar e quero colocar você diante de Deus. Você está fazendo realmente a vontade de Deus? Eu quero deixar essa pergunta no ar para você nessa hora. Realmente você tem feito a vontade de Deus? Porque para alcançar a promessa é necessário que façamos a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Alguns podem até dizer: pastor, eu sei, a vontade de Deus é que eu cante, eu me dedique na área do louvor. Outro: não, a vontade de Deus eu sei que é pregar a palavra. Outro de repente diz: não, mas a vontade de Deus eu sei que é cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe. O propósito de Deus é cuidar do meu sogro, da minha sogra. E alguns vão tendo um entendimento de forma específica. Mas eu quero dizer para você: feche seus olhos. Eu quero orar. Paulo, ele ensinava a Timóteo, no versículo 6 do capítulo 4, falando de que estava próximo à sua partida. Ele disse: estou sendo tomado por libação, por sacrifício. Ou seja, o vinho que era preparado, que era derramado, aspergido para sacrifício, juntamente com os animais que eram sacrificados ali como sendo cordeiro.
Em Números capítulo 15, versículo 5, quando discorre aquele texto ali, falando sobre o sacrifício, que era um sacrifício de louvor, de gratidão a Deus. E nós não podemos, irmãos, imaginarmos que aquilo que estamos fazendo é como peso, é penoso, não. É um sacrifício de louvor a Deus. É um sacrifício de gratidão. Mas para isso nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E Deus quer, nesta noite, trabalhar com você nesse sentido. Trazer você para perto. Trazer você para perto. E eu quero orar. Eu quero orar porque eu sinto de Deus. Porque você vai estar olhando para os problemas. Não olhe para os problemas, não. Olhe para o seu sacrifício. Olhe para o seu sacrifício. Não perca o foco. Você está adorando ao Senhor. A sua vida é um sacrifício. E o seu sacrifício não se compara com o sacrifício que foi o de Cristo por mim e por você. As suas lutas, por maior que seja, elas não serão lutas fáceis de vencer se você não estiver na fé. Você tem que crer. E você tem que se colocar dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está me conduzindo. Como aquele homem estava conduzindo ali naquela travessia. Eu sei que eu não estou só, estou seguro porque eu estou nos teus braços. Mas eu preciso ter fé. Porque é fácil olhar para o outro e se alegrar com os desafios que o outro está vencendo. Nós ouvimos testemunho de pessoas que foram curadas aqui, de pessoas que receberam a bênção de Deus para aquisição de casa, de pessoas que Deus deu um veículo, mas tudo isso é transitório. Mas nós estamos ouvindo testemunho de pessoas que têm desanimado, parado na caminhada, pessoas que têm desistido, têm sido ingrato com Deus e com a igreja, pessoas que não sabem onde quer chegar, porque vive inconstante e fica esperando que a igreja faça alguma coisa, quando a igreja sou eu e é você. Quem tem que fazer alguma coisa é você, meu irmão. Quem tem que fazer alguma coisa sou eu. E a sua fé e a minha fé vai nos impulsionarmos na direção pela palavra, e nós vamos colher os resultados. E você é responsável por isso. E eu quero orar. Eu quero clamar a Deus. Mas se você quiser dobrar o seu joelho aí onde você está, você pode fazer isso. Você vai buscar um quebrantamento